particular, onde a Europa tem aqui uma excelente oportunidade para estreitar as relações. E Donald Trump está já na Suíça para esta cimeira de Davos. O discurso de encerramento será do presidente norte-americano e está a ser aguardado com bastante expectativa. Isto porque não se sabe ao certo se será um discurso em que a América está primeiro ou se haverá uma tentativa de ganhar uma maior simpatia por parte dos outros líderes mundiais. Mas uma coisa é certa, todos os olhares do Fórum Económico estão, desde hoje, postos em Donald Trump. Donald Trump, enquanto homem de negócios e ao contrário de milhares de outros empresários, nunca foi convidado para o Fórum Económico Mundial. Aterrou esta quinta-feira em Davos com a intenção de atrair investidores, mas o discurso protecionista não cai bem num fórum que, por tradição, defende a globalização e o comércio livre. Antecipando a desconfiança em Davos, o secretário do Tesouro apressou-se a explicar que o lema da América Primeiro não invalida cooperar com o resto do mundo, mas o discurso choca com as políticas da administração. Trump dá sinais de querer ficar bem na fotografia, fez questão de desmentir as relações tensas com a primeira-ministra britânica. I think the feeling is mutual from the standpoint of liking each other a lot. And so that was a little bit of a false rumor out there. I just wanted to correct it, frankly, because we have great respect for everything you're doing. And we love your country. We think it's truly great. And we're working on transactions in terms of economic development, trade, maybe most importantly military. Theresa May, a braços com as negociações do Brexit, assegura que o Reino Unido continuará a defender o comércio sem barreiras e apelou ao maior empenhamento de outros países e organizações. Too often our rhetoric in support of free trade here in Davos is not matched by our actions. De incoerência não será acusado Trump, de quem se espera que reforce esta sexta-feira o discurso protecionista da América, contestado pela maioria dos pares em Davos. E com Donald Trump na cimeira, aí estão os primeiros protestos, mas este é um protesto, ou melhor, uma faixa de protesto a meio do caminho. A faixa foi colocada numa montanha na zona de voo entre Zurique e Davos, bem visível do ar, e com o presidente norte-americano como destinatário. Por cima da frase Trump not welcome, passou o Marine One, o helicóptero que transportou o chefe da Casa Branca entre os dois pontos, e a mensagem pode não ter passado despercebida. Ainda antes da realização da cimeira, 17 mil pessoas assinaram uma petição de protesto contra a presença de Donald Trump na Suíça. E no Brasil, depois de ver aumentada a pena de prisão de 9 para 12 anos, Lula da Silva garante que vai ser candidato às presidenciais de outubro. O líder histórico do PT não dá sinais de querer abandonar a ideia de voltar a candidatar-se. Lula falou aos brasileiros para repetir que está inocente e voltou a insistir na tese da cabala e de um processo político. O Partido dos Trabalhadores reuniu-se em São Paulo, na presença de Lula da Silva e de Dilma Rousseff. Um encontro que serviu para oficializar a pré-candidatura de Lula. Está aqui conosco! Apesar da unanimidade da decisão tomada pelo coletivo de juízes que analisou o recurso interposto pela defesa, apesar da pena ter sido agravada, milhões de brasileiros continuam incrédulos na justiça que condenou o antigo presidente. Ele sabe que eu não cometi um crime. Lula da Silva nega as alegações e resume o processo a um golpe que visa destruir o PT, o Partido dos Trabalhadores. Mas esta provocação é de tal envergadura que me deu uma coceirinha. E eu agora quero ser candidato a presidente da República. Chega do tempo de obediência, agora é tempo de ir pra cima. Conta com a gente, presidente Lula. Se eles quiserem, se ameaçarem, se pensarem em botar o dedo no senhor para prender, o bicho vai pegar nesse país. Esta quinta-feira, ainda na ressaca da decisão judicial, o PT reuniu-se para definir a estratégia para as presidenciais de outubro. Nós não temos plano B.
Segundo, Lula é o nosso candidato às eleições de 2018. Aquele resultado que é um escândalo do ponto de vista jurídico, mesmo com ele, nós tivemos uma grande vitória política nas nossas mobilizações. Sem nenhuma arrogância, eu quero dizer para vocês, eu quero ser candidato para ganhar as eleições e para governar esse país. A nomeação do candidato terá ainda de ser formalizada numa convenção do partido que apelou a uma campanha de desobediência civil para tentar evitar a exclusão de Lula da Silva das eleições. Um crime de corrupção e um crime de lavagem de dinheiro. Mas as hipóteses do ex-presidente conseguir candidatar-se parecem diminutas, mesmo que recorra para o Supremo Tribunal. Se a condenação voltar a ser confirmada, Lula da Silva poderá ser preso ainda antes das eleições. O Ricardo Costa da SIC e João Ricardo Dornelles são convidados da edição da noite. O João Ricardo é jurista brasileiro, escreveu em conjunto com uma série de outros especialistas em direito o livro Comentários a uma sentença anunciada, o caso Lula, em que a sentença do juiz Sérgio Moro é analisada ponto por ponto. Boa noite aos dois. Boa noite aos dois, bem-vindos. Professor, vou começar por si. Exatamente que livro é esse que desmonta a sentença deste caso Lava Jato? O que é que está errado com a decisão, com a primeira decisão do juiz? Bom, em primeiro lugar, o livro foi escrito muito rapidamente, imediatamente após a sentença, nos dias seguintes. Nós, a professora Carol Proner, a professora Gisele Cittadino, que são outros juristas que também estão na organização, a professora Gisele Ricobon, nós nos reunimos e entramos em contato com uma quantidade de juristas, não brasileiros, mas alguns juristas também fora do Brasil, e nos debruçamos na sentença, né? E fizemos, quer dizer, num tempo recorde, o livro, escrevemos o livro, são 100 artigos, 120, porque tem alguns artigos que são escritos por mais de uma pessoa, 120 juristas. Os melhores juristas do Brasil, alguns internacionais, como a Maria Farinhas, que é da Universidade em Madrid. Né, Universidade, e todos eles estão de acordo, ou seja, há erros naquela sentença, exatamente. Erros crassos, é importante colocar uma coisa que é a seguinte. Podem se falar, todos os juristas são do Partido dos Trabalhadores, né? Quer dizer, tem juristas de diferentes posições políticas. Alguns são mais próximos dos Partidos dos Trabalhadores, outros não são próximos ao Partido dos Trabalhadores. Mas todos são unânimes em reconhecer uma série de nulidades, né? Não só dos procedimentos prévios, como também na própria sentença. Posso dar alguns exemplos? Vamos lá. A primeira coisa, quer dizer, a sentença não apresenta provas. Inclusive, o artigo que eu escrevi, né, foca nisso daí. Ele não tem provas materiais, né? As provas que são apresentadas são, primeiro, a delação de um acusado que era diretor da OAS, que é uma empresa, né, uma grande empresa, e que fez delação premiada, inclusive mudou a delação premiada. A primeira delação premiada que ele fez, depois de ficar preso cerca de 6 meses, a quase 1 ano, ele foi modificada porque não foi aceita pelo juiz Sérgio Moro. Né, porque não acusava ou não dava algum indício em relação ao presidente Lula. Mas quando diz que não há provas, enfim, o prédio existe, o apartamento também, apesar de não haver um papel que diga que o imóvel é de Lula da Silva, há indícios, há fotografias, por exemplo, há relatos, isso não é suficiente. Há relatos, né, o edifício existe, o apartamento existe, o presidente Lula existe, né, a primeira-dama que já faleceu também existe. Agora, a questão, né, é que o imóvel, primeiro, não está registrado no nome do presidente Lula, né? No Brasil e possivelmente em Portugal também deve ser assim, em outras partes do mundo, pelo menos no Ocidente, a propriedade ela só é adquirida a partir do registro de imóveis, né? Inclusive o juiz Sérgio Moro utilizou um termo que não existe no direito brasileiro, né? Tá na sentença, que é propriedade de fato. Isso não existe. A coisa mais próxima que poderia existir da propriedade de fato seria a posse, né? A posse, ela tem alguns atributos da propriedade. Exemplo, esse prédio aqui não me pertence,
né? Quer dizer, eu não sou poceiro por estar aqui. Mas se eu passar talvez uns 10 anos, uns 5 anos, aí teria que ver na lei portuguesa um tempo vivendo aqui, eu tenho a posse e essa posse, ela se constitui em usufruir. Uma espécie, né, de uso capião, não sei se é essa a seria próximo também, que é uma forma de posse, né? A propriedade, de fato, não existe. Esse termo que é utilizado na sentença não existe no direito brasileiro. Bom, o Lula, né, e a dona Marisa não tiveram nem a posse nem a propriedade. Eles não dormiram nenhuma noite lá, né? Quer dizer, dizem que visitaram, né, o apartamento um dia. Visita, eu estou aqui, eu não virei proprietário nem poceiro em relação a si. Eu já lhe vou perguntar se esta sentença do juiz Sérgio Moro tem, de facto, aqui um propósito concreto. Ricardo, era possível no Tribunal Português um juiz condenar Lula da Silva como foi condenado no Brasil? Eu não sou jurista, sou jornalista, mas era tendencialmente. Há uma questão, eu não conheço o direito brasileiro, e esta sentença é uma sentença de facto ultra complexa e muito discutível. Tudo o que eu li sobre isso é altamente discutível. Não vou dizer se está certo ou se estou errada, porque não estou dentro do caso ao pormenor, mas aí está. A questão é, o direito, penal em Portugal, em quase todos os países, tem evoluído. Enfim, o que é que os juízes ou os procuradores que são mais próximos da tese que levou à sentença do Sérgio Moro e depois agora à confirmação defendem? É que defendem que a corrupção em geral se transformou é cada vez mais complexa, podendo haver muitos casos em que não existe posse ou propriedade dos bens e, portanto, mas pode haver corrupção, e corrupção ativa, passiva, etc. Se quisermos, num paralelismo que é bastante diferente deste, porque no caso na Operação Marquesa em Portugal há milhares de transações financeiras, mas uma das coisas que a tese do ex-primeiro-ministro da defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates alega é exatamente que ele não tinha a posse de nenhuma das contas bancárias, não tinha a posse do apartamento de Paris. Não há nenhum papel que diga isso. Portanto, repare, eu não estou a dizer que isto é bem ou que é errado, estou a dizer é que, nomeadamente em Portugal, isto tem sido bastante discutido numa escala completamente diferente, mas que é aquilo que se chama, grosseiramente, a evolução das acusações e das condenações ou dos julgamentos com base em dedução e prova indireta. Ou seja, quando antigamente tinha que ser uma coisa muito tangível, e tinha que ser a pessoa quase apanhada em flagrante, ou tinha que haver uma coisa muito concreta. E a evolução no direito, nomeadamente em Portugal, tem sido, o caso Face Oculta é um outro caso, um caso menos importante, mas um caso bastante relevante, que, tem várias condenações a prisões efetivas, nomeadamente de um ex-ministro. O caso Face Oculta é um caso em que as primeiras páginas, quase 50 páginas da sentença, são a defender as condenações por dedução e prova indireta, dizendo que é exatamente assim que evoluiu o crime e logo o direito tem que se adaptar a isso. Mas isto é uma coisa altamente discutível que eu deixo para as pessoas de direito. Mas há questões, Ricardo, neste caso do processo do Lula, em que ele possa de facto ser encarado como uma decisão política, esta sentença? É assim, eu hoje escrevi um artigo para o Expresso a dizer, não foi um golpe, não é um golpe, mas tem tudo o que se parece com um golpe. Ou seja, eu acho que o impeachment de Dilma não foi um golpe no sentido em que cumpriu todas as regras constitucionais, mas é um impeachment incrivelmente discutível e por argumentos que eu acho completamente ridículos. Esta condenação também não é um golpe no sentido em que corre todas as instâncias jurídicas formais, primeira instância e segunda instância, veremos depois agora os recursos que faltam, mas tem uma fragilidade. O caso é um caso muito, muito frágil e eu acho que isso para a política brasileira é altamente perigoso a médio e longo prazo. Agora, há aqui ainda um caminho judicial, há recursos, há um caminho para haver. Há agora uma grande discussão se pode ser preso a seguir à segunda instância ou se tem que se esperar pela última, que no Brasil, pelos vistos, agora há uma decisão do Supremo que diz que pode ser a seguir à segunda instância quando ainda há recurso. Mas também não há segurança sobre isso, há muita gente a discutir. Portanto, há aqui uma instabilidade jurídica que vão tornar, eu acho que o Brasil caminha para umas eleições presidenciais as mais confusas de sempre, as mais discutíveis de sempre, não sei se são as mais discutidas, as mais discutíveis de sempre, com consequências políticas muito, muito, muito complicadas. Professor, pensa que houve convicção política por parte também do sistema judicial brasileiro para condenar Lula da Silva? Eu tenho uma opinião um pouco divergente em relação, não somente aos episódios que levaram à destituição da presidenta Dilma Rousseff, como também em relação ao processo.
esse processo ele não se... enfim, os atos relacionados a esse processo não se restringem à sentença do Sérgio Moro, os atos que eu considero, e muitos de nós consideramos nulidades e estranhos, pelo menos, e também ao que ocorreu ontem, né? Já vem de antes. Eu acho que tem toda uma série de procedimentos relacionados às condições coercitivas, né? Como são feitas, enfim, a própria, que muitos estão chamando de indústria das delações premiadas, né? Como é feito esses acordos com aqueles que são os delatores, né? Então tem uma série de problemas que nós levaríamos um programa inteiro para discutir isso daí. Eu gostaria de puxar algumas questões relacionadas a isso. Eu estou convencido, né, que este não se trata de um julgamento jurídico, né? Embora nós tenhamos um olhar jurídico sobre o tema, e o nosso livro ele buscou então ver político? tecnicamente... Exatamente. Quer dizer, eu estou convencido que é um julgamento político e todo o processo, mesmo que não só em relação ao julgamento do Lula, né, ele está marcado por uma questão política e que não é a questão da corrupção, né? Se fosse a questão da corrupção, né, não somente os juízes, como o aparato judicial, como as ruas no Brasil estariam indo, né, como foram há pouco tempo atrás, com milhões ou milhares de pessoas, milhares ou milhões de pessoas, em relação a casos comprovadamente, né, colocados com provas, inclusive materiais, em relação ao presidente Temer, né, em relação ao Aécio Neves, em relação ao José Serra, em relação a uma série de pessoas que não fazem parte do grupo político, né, ao qual o presidente Lula, a Dilma e outros pertencem, né? Esses daqui têm provas com não só materiais, gravações, né, provas ligadas, inclusive, quando sai a lista Panama Papers, aparece o nome dessa turma, dessas pessoas. E não só não se tem manifestações nas ruas, como tiveram. Então, eu acho que a questão da corrupção, que é uma questão séria no Brasil, em outros países da América Latina e no mundo inteiro, né, também na Europa, enfim, e que deve ser combatido, né, deve ser combatida, é uma questão que serviu de biombo, né, para questões mais sérias, na minha opinião, relacionadas ao que levou à destituição da presidenta Dilma Rousseff, que para mim foi golpe, né? É um golpe diferente, não é mais os clássicos golpes militares latino-americanos, né? É um golpe muito mais sutil. O próprio Noam Chomsky chegou há pouco tempo falava, quer dizer, a sutileza do século muito XXI. Reparo, eu acho que o impeachment foi gravíssimo e foi um erro político que o Brasil vai pagar caro, sobretudo por uma questão. A arquitetura política brasileira tem no vértice o presidente, é um sistema presidencialista, e a destituição do presidente, como já aconteceu, por exemplo, com Collor de Mello, só pode acontecer quando há razões de força maior, nomeadamente jurídicas, nomeadamente judiciais. Destituir um presidente por uma ideia de pedalada fiscal é uma coisa absurda, porque cria um precedente gravíssimo do ponto de vista político e institucional, que eu acho que pode levar a uma reconstrução, ou enfim, a uma destruição, o que quisermos, de todo o sistema político brasileiro. Agora, do ponto de vista formal, passou pelo crivo do Parlamento, do Senado e da Câmara de Deputados e do Poder Judicial, ou seja, que é o que está previsto no esquema de impeachment, é quando por isso é que é um sistema tripartido em que duas partes equilibram a terceira. Do ponto de vista formal, não é um golpe. A sutileza agora, eu acho que está aí. É uma coisa, é um precedente que eu acho que a política brasileira vai pagar muito. Eu acho que a sutileza, exatamente, Ricardo, está exatamente nesse aspecto. Né? O assunto nem a discussão ficam encerrados por aqui. O professor universitário João Ricardo Dornelos, muito obrigado por ter estado connosco nesta edição da noite. Obrigado, Ricardo. Obrigado aos dois. Boa noite. O Governo cortou 1.607 milhões de euros no déficit público. O gabinete de Mário Centeno justifica a redução do buraco com o aumento das receitas nos impostos. Vamos ter os pormenores destas contas depois do intervalo. Oh, Bernardo, não está a dar. Acabou, está bem? Adeus.
E quando nada parece correr bem, pode sempre contar com a assistência da OK Teleseguros. E com este preço, o que é que lhe falta? Adira já ao seguro OK Auto. Ligue, vá aos nossos balcões. Ou mais simples ainda,